Eu nunca imaginei que uma simples peça de roupa, um uniforme de empregada, pudesse despedaçar o coração de uma mãe de forma tão profunda que despertasse dentro de mim um silêncio mortal. Um silêncio que, com o tempo, se transformou em justiça. Se você é pai, se você é mãe, ou se já amou alguém o suficiente para proteger com a vida, você vai entender por que estou contando essa história hoje. Porque o que fizeram com a minha filha não foi só crueldade. Foi humilhação vestida de tradição, e eles esperavam que eu engolisse calada. Antes de começar, deixa eu te desejar do fundo do coração, que a sua família sempre te trate com dignidade, e que seus filhos nunca passem pela dor que a minha passou. Se você gosta de histórias reais cheias de emoção, verdade e da força silenciosa de gente como a gente, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse. A presença de vocês aqui me dá coragem para falar. Meu nome é Astrid Alvorsen. Tenho 55 anos, nasci e cresci numa cidadezinha no litoral da Noruega. Já vivi o suficiente para ver tempestades, tanto as que vêm do céu quanto as que vêm das pessoas. E a história que eu vou contar, ela me ensinou que às vezes, a tempestade dentro de uma mãe é a mais forte de todas. Minha filha, Elise, tem 28 anos. É doce, fala baixinho, foi criada para respeitar os outros mesmo quando não merecem. Quando ela se casou com a família Nilum, eu torci de verdade, para que ela finalmente tivesse a vida tranquila que sempre sonhou. De fora, eles pareciam respeitáveis, bem educados, bem vestidos, daquele tipo de família que fala bonito, mas pensa feio. Eu devia ter prestado mais atenção no jeito que eles a escanearam da cabeça aos pés na primeira vez que a viram. Os sorrisos eram apertados. Os elogios cortavam. Mas a Elise, ela estava tão cheia de esperança. Mãe, ela me disse, eu sinto que eles vão acabar me amando. Eu não quis quebrar o coração dela, então fiquei quieta. Um erro que eu ainda me arrependo. O problema de verdade começou 6 meses depois do casamento. A Elise me ligou numa noite com uma vozinha tão pequena que eu mal reconheci. Mãe, você pode vir aqui amanhã? Ela sussurrou. Eu só. Tô precisando de você. Eu não perguntei nada. Quando o filho diz, tô precisando de você, a gente vai. No dia seguinte, quando cheguei na casa deles, o ar estava errado. Muito parado. Muito quieto. Entrei e encontrei a Elise na cozinha, olhos vermelhos, as mãos tremendo enquanto esfregava o mesmo balcão limpo 1, 2, 3 vezes. E aí eu vi um uniforme de empregada preto e branco amassado na cadeira ao lado dela. Não era fofo, não era brincadeira. Era algo escolhido para diminuir, para humilhar. O tecido era fino, barato, vergonhoso, feito de propósito para fazer quem veste se sentir pequeno. Elise, o que é isso? Eu perguntei. Ela não respondeu logo. Só levantou a manga, e eu vi marcas vermelhas no braço dela. Não de agressão física, graças a Deus, mas de esfregar. Esfregar chão. Esfregar parede. Esfregar tudo naquela casa. Eles disseram, a voz dela quebrou. Disseram que toda nora nova da família usa. Que é tradição. Que forma caráter. Me entregaram o uniforme ontem à noite e riram quando eu hesitei. O ar sumiu do meu peito. Quem riu? Ela engoliu em seco. A irmã dele. A mãe dele. Até a tia. Falaram que eu precisava aprender o meu lugar. Aprender o meu lugar. Essas palavras acenderam um fogo dentro de mim, lento, mas mortal. Eu não gritei. Não chorei. Ainda não. Em vez disso, sentei do lado dela, segurei a mão dela, e deixei a cabeça dela cair no meu ombro como quando ela era pequena e tinha medo de trovão. E ele, seu marido, falou alguma coisa? Perguntei. A Elise hesitou. Ele disse que é só por uns dias. Que ele também fez quando entrou na empresa da família. Mas mãe, não é a mesma coisa. Não humilharam ele. Estão humilhando a mim. Claro que estavam. Porque sabiam que a Elise não ia reagir. Escolheram a alma mais gentil da sala e empurraram para baixo porque crueldade é mais fácil quando a vítima fica quieta. Mas eu não fico quieta. Nunca mais. Naquela tarde, enquanto a Elise descansava, exausta de tanto chorar, eu pedi para falar com a sogra. Bati na porta do quarto dela com aquela calma que só vem depois que a raiva se acomoda bem fundo nos ossos. Ela abriu com um sorriso que não chegava nos olhos. Ah, Astrid, espero que a Elise tenha explicado. É só uma tradição da família. Uma tradição da família, eu repeti baixinho, de zombar da nora? Ela ergueu as sobrancelhas. Zombar? Não, não. É disciplina. Um jeito de testar o compromisso. Fizemos o mesmo com as nossas sobrinhas. E elas choraram até dormir depois? Perguntei. Ela deu de ombros com a arrogância de quem nunca foi questionada. Forma resiliência. Resiliência. Palavra bonita para crueldade. Eu quis gritar, mas em vez disso soltei o ar devagar. Ela não vai vestir isso de novo.
O sorriso dela sumiu. Como é que é? Ela, não, vai, vestir, isso, de novo. Ela deu um passo à frente, baixando a voz. Nesta casa, quem decide o que as noras fazem somos nós, não você. Mas ela é minha filha, eu respondi, voz firme como pedra. E eu cansei de deixar gente machucar ela. Ela deu uma risadinha cheia de deboche. O que você vai fazer, Astrid? Sair correndo contar pro mundo? Ninguém vai acreditar numa história tão dramática. Eu sorri educadamente. A senhora tem razão. Não vão acreditar. Me aproximei mais. A não ser que vejam. Os olhos dela se estreitaram, mas antes que ela pudesse falar, a Elise apareceu atrás de mim, lágrimas secas, mas com um brilho de determinação começando a nascer. Ver ela ali me deu toda a força que eu precisava. Arrume suas coisas, eu disse para ela com carinho. Você vem para casa comigo hoje à noite. Mas aquilo não foi o fim, nem de longe. A humilhação que eles deram para ela, eu ia devolver, não gritando, não brigando, mas com algo muito mais forte. Respeito. E verdade. E eles nunca viram chegar. Elise não disse uma palavra pelo resto daquela tarde. Ela apenas juntou suas coisas devagar, dobrando cada peça de roupa como se estivesse pedindo desculpas a elas. É esse o tipo de coração que ela tem, tão doce que chega a doer. Eu a vi guardar o uniforme de empregada no fundo de uma gaveta em vez de jogá-lo fora. Não porque quisesse guardar, mas porque não conseguia mais tocar nele. A casa parecia mais pesada a cada minuto que passava, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. E a família Nilum nos observava arrumar as malas com a curiosidade fria de quem assiste a algo levemente divertido. A sogra dela estava parada à porta da sala, braços cruzados, queixo erguido, olhos brilhando com um triunfo silencioso. Como se acreditasse que Elise acabaria pedindo desculpas e voltando para o seu lugar. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Quando Elise fechou o zíper da mala, coloquei a mão no ombro dela. Você está pronta? Ela assentiu, os olhos marejados, mas decididos. Caminhamos até a porta da frente e exatamente quando íamos sair, a cunhada dela, Ingrid, se colocou na nossa frente. Era mais jovem que a mãe, mas tinha o mesmo sorriso afiado, daquele tipo que corta sem deixar marca visível. Já estão fugindo? Perguntou, inclinando a cabeça. Não achávamos que a Elise fosse tão dramática. Falei antes que Elise pudesse abrir a boca. Ela não está fugindo. Está se recuperando. Ingrid deu um sorrisinho. Recuperando do quê? De uma tradição inofensiva? Todas as esposas fazem coisas que não gostam no começo. Encarei ela sem piscar. Você usou o uniforme de empregada para a família do seu marido? O rosto dela tremeu. Só um instante, mas foi o bastante. É diferente, disse. Eu sou da família. Ela casou e entrou. E acha que isso a torna menor? Perguntei. Ela abriu a boca, mas eu não dei chance. Passei por ela com calma, mas firme, guiando Elise para fora daquela casa sufocante. A porta se fechando atrás de nós soou como o fim de algo, e o começo de algo completamente diferente. A viagem de carro até em casa foi em silêncio. Elise olhava pela janela, o reflexo dela tremendo no vidro. Eu mantinha as mãos firmes no volante, mas por dentro eu era uma tempestade se formando. Ainda não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia de uma coisa: não ia deixar isso passar. Não dessa vez. Quando chegamos em casa, Elise foi direto para o antigo quarto dela. Fui atrás um minuto depois e a encontrei sentada na beirada da cama, os dedos agarrando o lençol como se estivesse se segurando inteira. Mãe, ela disse baixinho, você acha que ele vai vir atrás de mim? O marido dela, Eirik. Um homem que eu um dia acreditei ser gentil. Um homem que eu pensei que a protegeria. Mas o fato de ele ter ficado calado enquanto zombavam dela, aquele silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Não sei, respondi com sinceridade. Mas se ele vier, a gente resolve. Ela sentiu e baixou o olhar. Eu me sinto burra. Devia ter te contado antes. Você não é burra, eu disse, sentando ao lado dela. Você teve esperança. Não tem vergonha nenhuma em esperar bondade de pessoas que prometeram te amar. O queixo dela tremeu, e por um momento ela pareceu a menininha que corria para mim nas tempestades, acreditando que eu podia acalmar o céu. Dorme um pouco, sussurrei. A gente resolve tudo. Ela se deitou, a respiração irregular no começo, depois aos poucos se acalmando enquanto o cansaço a levava. Quando ela dormiu, fui para a cozinha, fiz um chá e me sentei à mesa sem tomar. Minhas mãos envolviam a xícara quente, mas minha mente estava fria, calculando. Eu sempre fui o tipo de pessoa que evitava conflito. Deixava a paz sentar à minha mesa mesmo quando ela não pertencia ali. Mas a maternidade muda suas regras, e a humilhação muda seus limites.
e algo dentro de mim sussurrou: mostre quem ela realmente é. Mostre o que eles tentaram quebrar. Naquela noite fiz um plano. Não de vingança com raiva, mas de vingança com verdade. Do tipo que eles nunca conseguiriam calar. O primeiro passo veio mais cedo do que eu esperava. Por volta das 9, a campainha tocou. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Eric estava ali, respirando ofegante, como se tivesse corrido do desconforto em vez de correr atrás da responsabilidade. O cabelo bagunçado, os olhos desesperados e confusos, como se não soubesse se devia defender a família ou pedir desculpas por ela. Astrid, posso falar com a Elise? Perguntou baixinho. Não abri a porta inteira. Ela está descansando. Ele olhou para os próprios sapatos. Minha mãe disse que vocês exageraram. Exageraram. Meus dedos apertaram a maçaneta. Ela também te contou que sua esposa chorou até dormir? Ele se encolheu. Eu não sabia que tinha sido tão ruim. Pedi para elas pegarem leve. Achei que a Elise me falaria se estivesse desconfortável. Ela tentou, eu disse. Mas toda vez que ela falava, sua mãe ignorava. E você acreditou nela. O rosto dele se contraiu de culpa, mas culpa sozinha não serve para nada. Quero consertar as coisas, ele disse. Eu amo ela. Saí para o pequeno alpendre para Elise não ouvir a conversa. O ar estava frio, cortante o suficiente para fazer cada respiração doer. Então escute bem, eu disse. Você deixou sua família tratar ela como empregada. Você ficou parado enquanto riam dela. Acha que amor sobrevive a isso? Ele ergueu os olhos, úmidos. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Esse é o problema, respondi baixinho. Você não quis nada. Só assistiu. O silêncio se esticou entre nós. Por fim, ele perguntou: posso ver ela amanhã? Talvez, eu disse. Depois que eu falar com ela. Ele assentiu devagar e foi embora, ombros caídos, passos tortos. Eu o vi se afastar e pela primeira vez, senti algo inesperado, não perdão, não pena, mas uma certeza estranha. Essa história não tinha acabado. Nem de longe. Porque agora o mundo ia saber o que eles tentaram esconder. E quando a verdade entrasse na luz, a família Nilon descobriria algo que subestimou o tempo todo. A vingança silenciosa de uma mãe não vem com barulho. Ela vem com o momento certo. E eu estava só começando. Naquela noite, depois que Eric foi embora, a casa finalmente ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que chega quando a verdade foi dita em voz alta, mas as consequências ainda não chegaram. Eu me sentei ao lado de Elise enquanto ela dormia, observando o suave subir e descer do seu peito. Mesmo dormindo, sua testa permanecia levemente franzida, como se os sonhos ainda segurassem pedaços da vergonha que ela tinha sofrido. Afastei um fio de cabelo do seu rosto e senti uma dor silenciosa se instalar no meu peito. Aquilo já não era mais só sobre humilhação. Era sobre dignidade. Sobre mostrar a ela que merecia um amor que não exigisse que ela se curvasse, que encolhesse, que se tornasse menor para que os outros se sentissem grandes. E assim, na manhã seguinte, quando o sol entrou sorrateiro pelas cortinas dela, eu já sabia o que tinha que fazer. Elise acordou devagar, piscando como se o quarto ao redor não fosse totalmente real. Mas quando me viu ali sentada, conseguiu dar um sorriso fraco. Mãe, você acha que eu cometi um erro me casando com aquela família? A voz dela não tinha raiva, só cansaço. E medo. Você não cometeu erro nenhum, eu disse com suavidade. Você confiou nas pessoas. Foram elas que falharam. Ela sentiu, absorvendo minhas palavras como quem toma água depois de ficar perdido no deserto. Depois de um tempo, sussurrou. E agora, o que acontece? Agora, eu disse, pegando a mão dela. Você para de se esconder. E eles param de fingir. Dei a ela tempo para comer, tomar banho, respirar. Então fiz a pergunta que tinha passado a noite inteira virando na minha cabeça. Elise, você quer contar a sua história? Ela hesitou. Para quem? Para as pessoas que vão ouvir. As que acreditam que bondade não é fraqueza. Ela pareceu insegura no começo. Mas aos poucos, um novo tipo de força surgiu nos olhos dela, suave, porém firme, como uma vela que se recusa a apagar. Se isso puder ajudar outra pessoa, ela murmurou, eu faço. Foi o único permisso que eu precisava. Eu não expus o nome de ninguém. Não procurei caos nem vergonha pública. Apenas contei a verdade, a minha verdade, a verdade dela de forma anônima, num fórum da internet onde mulheres compartilhavam suas experiências. Descrevi o que tinha acontecido, como Elise tinha sido tratada, como tinham zombado dela sob o disfarce de tradição. Eu não esperava o que veio depois. Em poucas horas, o post explodiu. Chegaram milhares de mensagens de mães, pais, casais mais velhos, viúvas, meninas jovens, até de desconhecidos de países que nunca visitamos.
As pessoas contavam suas próprias histórias, suas próprias feridas, seus próprios momentos de humilhação que tinham sido escondidos atrás de portas fechadas. Elas incentivaram Elise, deram força a ela, disseram que ela não estava sozinha. E naquela avalanche de carinho, algo dentro da minha filha mudou. Ela se endireitou, respirou mais fundo, falou mais alto. Enquanto isso, a história se espalhou ainda mais, e embora nunca tivéssemos citado o nome da família, de alguma forma as pessoas da nossa cidadezinha juntaram as peças. A notícia chegou aos Nilon antes do que eu imaginava. No terceiro dia, a campainha tocou de novo. Mas dessa vez não era só o Eric na porta. Era a família inteira, a mãe dele, a irmã, a tia. Os rostos não estavam mais hostis. Estavam abalados, feridos pela verdade que tinha escapado das mãos deles e se espalhado como fogo selvagem. Abri a porta e esperei que falassem. A mãe do Eric deu um passo à frente, a voz um pouco trêmula. Astrid, podemos entrar? Só se vieram para pedir desculpas, eu respondi. Ela engoliu em seco, trocou um olhar com a filha. Sim, viemos para isso. Por um instante, quase não a reconheci. A arrogância tinha sumido. A rispidez estava apagada. Talvez fosse o peso da opinião pública. Talvez fosse a constatação de que a crueldade não fica escondida para sempre. Ou talvez, só talvez, fosse a culpa finalmente aparecendo. Sentamos na sala. Elise saiu devagar do quarto, parando atrás de mim como uma criança com medo do escuro. Peguei a mão dela e a trouxe para a frente. A sogra falou primeiro. Elise, nós estávamos erradas. Profundamente erradas. A voz dela falhou, e embora eu ainda não confiasse totalmente nas intenções, deixei que continuasse. Quando fizemos você vestir aquela roupa, achávamos que era inofensivo. Tradição sim, mas não pensamos no quanto era humilhante. Fomos insensíveis. Machucamos você. Ingrid veio em seguida, os olhos mais doces do que eu jamais tinha visto. Eu ri porque achei que todo mundo estava rindo. Mas não pensei no que você sentia. Me desculpa. As desculpas não apagavam o que tinham feito, mas tinham valor. Não para mim, para Elise. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, Elise ergueu o queixo e olhou diretamente para eles. O porquê vocês não pararam quando viram que eu estava desconfortável? Quem respondeu foi o marido. Porque eu fui um covarde, ele disse baixinho. Deixei que me influenciassem quando eu devia ter te protegido. Os olhos de Elise se encheram de lágrimas, mas ela não as enxugou. Deixou que caíssem lágrimas fortes, sinceras, que não representavam fraqueza, mas cura. Eu não sei, ela sussurrou, se consigo confiar em vocês de novo. As palavras ficaram suspensas no ar como um fio frágil entre dois precipícios. O marido assentiu devagar. Eu vou conquistar de novo. Se você me deixar. Se não deixar, vou aceitar também. Por um longo momento, o silêncio tomou a sala. Só se ouvia a respiração. Só o peso da verdade se acomodando em cada canto. E então Elise disse algo que fez meu coração inchar de orgulho. Eu não volto hoje, ela falou com calma. Nem amanhã, nem depois de amanhã. Preciso de tempo. Preciso de espaço. Preciso me sentir eu mesma outra vez. O marido assentiu de novo, lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Demore o tempo que precisar. A sogra olhou para mim, a voz baixa. Astrid, obrigada por protegê-la. Eu não fazia ideia de como estávamos cegas. Naquele dia eu não perdoei totalmente. Mas amoleci não por eles, por Elise. Quando foram embora, Elise colocou a mão na minha e sussurrou. Mãe, obrigada. Por tudo. E naquele instante eu entendi algo profundo. A vingança nem sempre vem pela destruição. Às vezes ela vem pela verdade, pela dignidade, por mostrar exatamente quem você é quando tentaram te fazer sentir pequena. Elise não voltou logo, mas curou. Devagar, com cuidado, dia após dia. E com o tempo decidiu o próprio futuro com os olhos bem abertos, sem medo. Ela escolheu os próprios termos. Escolheu respeito. Escolheu a si mesma. Quanto a mim, finalmente voltei a respirar. Porque minha filha estava de pé, não porque não tinha sido quebrada, mas porque se reconstruiu mais forte. Se você chegou até o final dessa história, obrigada. E se quiser ouvir mais histórias reais como essa, eu ficaria muito agradecida se você se inscrevesse. O seu apoio significa mais do que vocês imaginam.